Nacional tem 158 anos só de emancipação política. A cidade mesmo já existe há mais de 200 anos, desde ali a travessia de barco, as pessoas iam para Monte do Carmo, não é? Então a história de Porto é conhecidíssima, ou seja, é uma luta, é uma cidade centenária. A cidade foi colonizada e foi ali formada ao longo desses anos com os padres dominicanos, os franciscanos, as freiras dominicanas ali, o predomínio da Igreja Católica. Aquela pessoa foi para ali para educar a população, para ensinar filosofia à população. Então uma coisa relevante, que inclusive preencheu um vazio aqui nessa região norte de Goiás, não é? Então a religião está presente de forma centenária. Aquela igreja, Nossa Senhora das Mercedes, aquela catedral, ela foi iniciada a construção em 1894, ou seja, tem 125 anos. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que a Igreja Católica está enraizada ali. E depois vieram os batistas, os evangélicos, então é uma cidade extremamente religiosa. Eu cresci entre a capelinha e a catedral, ou seja, as procissões ali entre a capelinha e a catedral, e aí a gente acostumava-se a pensar, por exemplo, que a capelinha era das mulheres e a catedral era dos homens. Eu intuo que porque a capelinha era situada na Praça das Mães, isso tem 60 anos, a capelinha tem 90 anos. E por que estou dizendo isso? É porque um promotor, na absoluta falta do que fazer, entrou com uma ação agora questionando a propriedade, o lugar onde está instalada a capelinha. Repito, de 90 anos, ou seja, corre-se o risco de, ou seja, já que a ação, ele protocolou a ação, então corre-se o risco dessa ação ser julgada e a capelinha deixar de existir depois de 90 anos. Um patrimônio que já é tombado, já deve ser tombado pelo patrimônio público, estadual e nacional, assim como a Catedral Nossa Senhora das Mercedes. Ou seja, 90 anos a capelinha está naquele lugar e agora um promotor, na mais absoluta falta do que fazer, entrou com a ação questionando a doação da área da capelinha para a capelinha. Imagina a situação. Então, essas pessoas, o Ministério Público, não raro, ele faz isso, ou seja, parece que estão mais preocupados em aparecer. Eu até sugiro, sobe num poste com a melancia na cabeça e talvez apareça mais, porque, veja, o Ministério Público, os promotores são pagos pela população. Agora, 90 anos depois, esse promotor, que eu acredito que deve ser um jovem que nem conhece a história da cidade, entra com uma ação para simplesmente aparecer, que isso é só para aparecer, porque o Ministério Público poderia chamar aí e resolver a situação, que é qual o problema? Porque 90 anos é tempo suficiente para não ter mais nada. Aliás, deveria ter feito mais nada, ou seja, além do que um patrimônio histórico cultural da cidade, ou seja, que a população tem que defender. A população de Porto tem que tomar cuidado, porque senão, qualquer hora, um doido desses aí vai propor aí, dizer que a Catedral Nacional do Mercedes está no lugar errado. Aí, o que acontece? Derruba a Catedral Nacional. É uma ignomínia isso. Que, veja bem, as pessoas têm que sair adiante contra uma situação dessa que desonra o próprio Ministério Público, que é formado, repito, por promotores sérios, competentes, mas tem alguns que querem mesmo só aparecer, ou seja, porque não é possível que uma capelinha que está ali naquele local há 90 anos, o promotor agora venha questionar a propriedade, o local onde a capelinha está localizada, porque não teve uma lei que estabeleceu essa doação para a Igreja Católica de uma igreja que está no lugar há 90 anos, há quase um século. Olha, promotor, tenha santa paciência, vai procurar o que fazer, ou seja, ou então ajude a prefeitura a solucionar essa questão que o senhor acha que existe, apesar dos 90 anos de existência desse prédio nesse mesmo lugar. Te cuida, infame, que qualquer hora um doido desse aí vai pedir o mesmo na Catedral Nacional da Mercedes, que foi erguida em 1894, há, portanto, 125 anos.